Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo. Juntamente aí com o Douglas e o Alex, vamos estar apresentando o nosso seminário na disciplina de subestações. O nosso trabalho, o título dele é SPDA, o método eletrogeométrico em subestações. O SPDA, para quem não sabe, a sigla, né, significa Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Ele é popularmente conhecido como os para-raios. Bom, pessoal, já de antemão, gostaria de deixar claro aí que a gente utilizou a norma ABNT, NBR 5419 de 2015. A gente utilizou ela como referência para o desenvolvimento do nosso trabalho. Bom, a gente dividiu a apresentação em 3 tópicos, né? Primeiramente, eu vou estar fazendo uma introdução aí da origem de como as descargas atmosféricas ocorrem, né? O gerenciamento do risco e a natureza do SPDA, qual é a importância dele, né? Da sua utilização. Posteriormente, né, o Alex vai estar apresentando aí o método eletrogeométrico, propriamente dito, e o efeito aí, né, efeito mecânico da esfera rolante. E, por fim, o Douglas vai apresentar para a gente uma aplicação prática aí em subestações e, por fim, as considerações finais. Bom, pessoal, antes de falar aí do SPDA, a gente precisa entender como que ocorre, né, o fenômeno das descargas atmosféricas. Primeiramente, ocorre, né, a eletrização das nuvens. Ela ocorre devido, né, ao agitamento das moléculas de gelo, né, que acaba se chocando e acaba ocorrendo aí a separação dos elétrons, né, onde a parte superior da nuvem fica carregada positivamente e a parte mais inferior da nuvem, né, a base da nuvem, ela fica carregada negativamente. Essa carga negativa na parte inferior da nuvem acaba, né, afastando os elétrons da superfície da Terra. Logo, né, acaba polarizando a superfície da Terra. Logo, a superfície terrestre, né, ela fica carregada positivamente, ocorrendo aí, né, condições que propiciam, né, o rompimento da rigidez dielétrica do ar, que no caso aí é cerca de 3.000 volts por milímetro. Quando ocorre essa rompidez dielétrica, acaba ocorrendo aí a, o efeito, né, da descarga atmosférica, né, que é o raio que a gente vê. Bom, ela pode ocorrer, né, de, vamos dizer assim, 4 tipos, né? Bom, primeiramente a gente tem as descargas descendentes, que são quando ocorre, quando o raio ele sai da nuvem em direção à Terra, e as ascendentes, que é quando o raio sai da superfície terrestre em direção às nuvens. Só que aí tem as separações também, né, que são as cargas descendentes negativas, que é quando ocorre devido, né, às cargas negativas que saem da nuvem, e as positivas, que é quando a carga positiva sai da nuvem. E temos as cargas ascendentes positivas e negativas, que ocorre a mesma coisa, né? As negativas é quando as cargas negativas saem da Terra em direção à nuvem, e as positivas quando as cargas positivas saem da Terra em direção à nuvem. A mais comum de ocorrer é a descarga descendente negativa, que seria essa primeira. Bom, pessoal, e por que o SPDA, né, ele é indispensável? À direita aqui, né, a gente vê 4 imagens aí de estruturas que foram danificadas justamente porque elas não possuíam o sistema de SPDA. A gente percebe que houve, nesse caso aqui, né, foi somente danos materiais, mas também podem ocorrer aí, né, a descarga atmosférica, ela traz risco à vida das pessoas também. Gera também as tensões de pasto, que ocorre a morte de animais no pasto, ocorre também morte de pessoas que estão em campo aberto. Então, a descarga atmosférica é extremamente perigosa. E além disso, né, como a própria imagem aqui mostra, temos aí os danos materiais. E para a subestação não é diferente, né? A NBR 5419, ela fala que a subestação tem 2 riscos inerentes, né, que seriam os danos físicos, o D2, que seriam os efeitos mecânicos e térmicos diretamente causados pelo impacto, né, do raio às estruturas da subestação, e as falhas do sistema, né, que seriam os danos aos equipamentos eletroeletrônicos, que seriam os relés ou os painéis, devido aos pulsos eletromagnéticos. E qual que é a justificativa, né, para se ter uma proteção robusta em uma subestação? Bom, ela está associada aí a perdas L2, que seria a perda de serviços essencial ao público, e as perdas L4, que seriam as perdas do valor econômico, que seria uma perda aí
dos equipamentos mesmo, né? Transformadores, disjuntores, enfim. O SPDA ele não visa apenas proteger, né, o patrimônio, mas garantir a continuidade do fornecimento de energia, porque a gente também não quer ficar sem energia e para as concessionárias isso também não é bom, porque acaba interferindo aí nos parâmetros lá, DIC, FIC, DEC, enfim. Bom, pessoal, e qual que é o problema das subestações, né? Primeiramente, ainda seria o desafio 3D, né, porque é uma subestação ela é montada sobre um pátio, né, tem diversos equipamentos de tamanhos diferentes, irregulares. Então, essa é uma das complicações. Temos aí também a consequência da falha, né, o risco severo de explosão em transformadores, incêndio em óleo isolante e blackouts em cascata na rede. E a norma ABNT, né, ela não impede que a descarga ocorra, né, até porque ele é um fenômeno natural, mas ele traz embasamento para que a gente consiga, como posso dizer, que a gente consiga absorver essa descarga de forma segura, né, interceptar e escoar a energia com segurança. E, bom, o SPDA ele tem 3 pilares, né, como eu disse, os 3 pilares aí seriam a captação, a descida e o aterramento, né? A captação seria o escudo, seria como que a gente intercepta o raio, né? Antes que ele atinja o que o nosso sistema de proteção está protegendo. E para proteger, né, um ângulo de 360 graus, a gente utiliza o método da esfera rolante, que seria o método eletrogeométrico. E, bom, não é só a gente captar essa descarga atmosférica, a gente precisa fazer que essa energia chegue ao solo de maneira segura, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca várias descidas, né, para dividir a corrente por vários caminhos, para que ela chegue ao solo de forma segura e controlada. E, por fim, o aterramento, né? O aterramento é responsável por dispersar toda a energia, né, sem gerar gradientes de potenciais letais. E a malha ela precisa ter uma equipotencialidade e ter uma baixa impedância, né? E para isso a gente utiliza hastes profundas. Bom, e como que a gente, né, avalia o risco, né? E a gente toma a decisão se é necessário ou não instalar um sistema de proteção em uma estrutura. Primeiramente, a gente calcula aí, né, uma frequência previsível, que seria o ND, que qual que é a probabilidade de um raio cair em uma certa região. Primeiramente, a gente utiliza essa fórmula é tabelada, né, lá na norma 5419, e a gente aplica fatores de ponderação nessa norma, né. Esse fator de ponderação aí está relacionado ao tipo de estrutura, o que contém nessa estrutura, a localização e a topografia. Bom, esse ajuste que a gente faz, né, no caso, o ND, que seria a frequência previsível, e o NDC, que é após essa aplicação desses fatores de ponderação. A gente utiliza esse valor do NDC para comparar com 10 elevado a menos 3. Se o NDC for maior ou igual que 10 elevado a menos 3, a instalação do SPDA é obrigatória. Se estiver entre 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 5, ele exige justificativa técnica, ou seja, fica a critério aí, né, do engenheiro ou dos responsáveis da obra a decidir se vai instalar ou não o SPDA. E se for menor ou igual que 10 elevado a menos 5, o SPDA é dispensável. Pessoal, mas como eu disse, né, anteriormente, as subestações ela é extremamente, né, importante para o sistema elétrico nacional, e ela é responsável aí por fornecer energia para as nossas casas, né? Então, ela tem uma importância gigantesca para a sociedade como um todo, né? Então, logo, né, subestações de energia se enquadra normalmente no nível 1 ou no nível 2, devido ao risco da interrupção dos seus serviços. A gente tem a tabela B6 lá da norma que limita, né, esses níveis de proteção. Bom, pessoal, agora eu vou passar a palavra para o Alex. Em continuidade, então, a nossa apresentação, agora que o Gustavo apresentou para a gente quanto ao gerenciamento de risco, e nós entendemos, né, qual que é a necessidade do uso do SPDA nas subestações, não só nas subestações, mas no nosso caso para as subestações, nós precisamos definir como que vai ser a capturação dessas descargas atmosféricas.
Para isso, então, a NBR 5419, né, mais especificamente a sua parte 3, ela vai nos oferecer três métodos de posicionamento para o nosso sistema de captação. O primeiro método abordado, ele é o método do ângulo de proteção de Franklin, né, também conhecido como pontas de Franklin. O segundo é o método das malhas de Faraday e o terceiro é o método da esfera rolante. Também nós chamamos de método eletrogeométrico. Bom, como nós estamos analisando aí para subestações, né, a norma e também práticas de engenharia, eles vão recomendar estritamente o método da esfera rolante, muito devido, né, principalmente devido pela complexidade da topografia do pátio de uma subestação, que é o que nós vamos ver a seguir. Bom, nessa tabela comparativa, essa escolha ela vai ficar bem clara. O método de Franklin, ele vai usar um cone de proteção, então ele vai ser muito ineficaz para estruturas muito altas, porque se a gente pensar no seu ângulo, né, de proteção, como ele é numa geometria de cone, ele vai zerar rapidamente. Então, se você pensar no pátio da subestação, ele vai cobrir apenas elementos que são, assim, digamos que muito pontuais. Quanto ao método de Faraday, ele vai ser muito bom para o teto do prédio de controle, por exemplo, né? Porque a sua geometria vai ser favorável a isso. Mas ele vai ser quase impossível de ser aplicado, por exemplo, sobre barramentos e também sobre, sei lá, transformadores, que ficam expostos no tempo, devido também muito pelo seu funcionamento, né? E o terceiro método, né, que a norma aborda e que já indica que é o que seja utilizado, que é o método eletrogeométrico, que é o das esferas rolantes. Ele vai ser o ideal porque ele vai ser o único método capaz de varrer toda essa topografia complexa da nossa subestação. Com isso, a gente também vai conseguir simular penetrações laterais, né, das descargas atmosféricas, que nós vamos estar querendo protegendo o nosso pátio delas. Então, como pelo funcionamento, né, desse método, ele vai proteger também lateralmente. Bom, a dinâmica dele, então, é conceitualmente simples. Ele vai consistir em você pegar uma esfera fictícia, essa esfera ela vai ter um raio R, e você vai rolar essa esfera em todas as direções possíveis sobre a instalação do pátio. Bom, basicamente, nenhum ponto dos equipamentos energizados, ou então que a gente quer proteger, pode entrar em contato com a superfície dessa esfera. Então, assim, onde essa esfera tocar, vai ser um ponto de impacto direto do raio. A função, então, dos portos e também dos cabos para raios vai ser justamente interceptar essa esfera antes que ela encoste nos transformadores, criando, assim, digamos que áreas de sombra, né? Que são áreas seguras abaixo dela. Bom, mas de onde que vem, né, o tamanho dessa esfera? Como que vai ser o cálculo? Ele não é aleatório. É, Basicamente, ele vai ser baseado em como que se comporta a física das descargas atmosféricas. Então, se a gente pensar quando o raio está caindo, né, o raio descendente, ele vai avançar em saltos. O raio da esfera R, então, no caso do método, ele vai representar matematicamente qual que é a distância do último salto desse descendente antes de encontrar o raio ascendente, que no caso vai sair da nossa estrutura. Para isso, então, tem essa equação que vai fundamentar isso. Então, a gente pode afirmar, né, que o raio, o raio de atração vai depender diretamente de qual que vai ser a corrente de crista do raio, né, da descarga atmosférica nossa. Bom, o grande insight físico, né, a grande sacada aqui vai ser que os raios com correntes menores, ou seja, os raios que são mais fracos, eles vão dar saltos menores no ar. Então, se a gente pensar, isso vai significar que é muito mais difícil você interpretar esse tipo de interceptar esses raios que são tipicamente fracos, do que você interceptar os raios que são tipicamente fortes, porque isso vai exigir que os nossos captores, né, do nosso método, eles vão necessitar estar mais próximos uns dos outros. É,
muito devido, né, principalmente devido por esses saltos desses raios mais fracos serem menores. Bom, aplicando então essa física, né, esse método nos 4 níveis de proteção da norma, nós vamos ter essa correlação que está descrita na tabela. Se a gente observar, o nível 1, que é o nível de proteção máxima, ele vai ser projetado para segurar raios bem fracos, de apenas 3 kA. Utilizando a fórmula lá, então, né, que eu mostrei anteriormente, isso vai gerar uma esfera muito pequena, de apenas 20 metros de raio. Como essa esfera ela vai ser muito pequena, ela vai conseguir penetrar profundamente nos vãos entre os equipamentos da subestação. Então, assim, ela vai conseguir varrer essa topografia muito complexa antes de tocar em um mastro, né, que é o que impõe esse método. Então, é por isso que vai exigir que os nossos captores eles estejam muito mais próximos, né? Então, vai ser um número de captores muito denso. Bom, pensando nos níveis 3 e 4, né, a título de exemplo, esses raios menores eles vão deixar passar, porque eles vão focar apenas nas descargas mais massivas, de 10 a 16 kA. Por quê? Essas descargas elas vão saltar de longas distâncias. Então, isso vai gerar esferas maiores, né, esferas com raios maiores do nosso método eletrogeométrico. Então, como essa esfera vai ser maior, ela não vai conseguir penetrar nesses vãos, né? Pensando aí no espaço 3D do nosso pátio. Como a subestação, então, é uma instalação muito crítica, né? Ela não pode sofrer danos e interrupções, ou seja, nada de indesejado. Então, o correto é a gente utilizar os níveis 1 ou 2, que são os níveis de maior proteção. Bom, para finalizar então o dimensionamento, nós precisamos observar o comportamento dessa esfera no espaço. Todo equipamento ele vai dever ficar, na verdade, estritamente dentro de toda essa área de proteção, que vai ser o volume protegido embaixo da esfera. Porém, pode existir aquelas descargas atmosféricas que eu mencionei lá no começo, que elas vêm lateralmente. Ou seja, que isso vai ocorrer quando a altura da estrutura for maior do que o raio da esfera do método eletrogeométrico. Então, essa descarga ela pode vir nessa direção lateral. E nesse ponto, né, vai entrar um detalhe muito crucial, porque se a gente estiver projetando, pensando aí no nível 1, que são as esferas menores, e nós colocarmos um mastro de captação muito grande, né, sei lá, de 30, 40 metros de altura, essa altura eficaz do mastro ela vai se limitar nos 20 metros, porque toda a haste que sobrar para cima não vai aumentar 1 centímetro na área de sombra, que é a área de proteção, né, do método. Então, essa sombra não vai aumentar no pátio, não vai adiantar de nada. Vai servir apenas para atrair descargas laterais. Bom, esse método, então, ele nos prova, né, que não adianta colocar mastros imensos. O correto é distribuir os capacitores, ou então os cabos guarda, de forma inteligente. Bom, e como que vai estar sendo feita essa aplicação dos cabos e também fazer as descidas e o aterramento? Quem vai explicar para a gente é o Douglas, e eu vou passar a palavra para ele agora. Pessoal, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre a aplicação prática de subestações e nossas considerações finais do trabalho. E antes de entrar nessa apresentação e discorrer as equações e os diagramas presentes na NBR 5419, eu quero só que vocês imaginem qual seria o impacto de uma falha em subestação, onde é uma estrutura que não é apenas um conjunto de transformadores e cabos e é considerado o coração de uma rede elétrica. Então, se a descarga atmosférica atingir diretamente um barramento ou um transformador de força, não estamos falando apenas da perda de equipamento que consideramos de alto valor, cerca de milhões de reais, estamos falando de coisa em larga escala e risco severo na vida dos operadores da subestação, além do colapso, né, na continuidade do fornecimento de energia. Partindo agora pela inteligência da infraestrutura e as zonas EPR0B,
seria que a primeira grande sacada da engenharia de SPDA em subestações é o uso inteligente da infraestrutura. Então, em instalações menores, é comum a gente ver os captores do tipo Franklin espalhados ao decorrer da estrutura, mas em subestação de alta tensão, isso é otimizado. Por quê? Aproveitamos os portes metálicos robustos dessa estrutura de concreto armado já existentes na construção da subestação, com os nossos captores e condutores de descida natural. Se olharem atentamente para a figura que a gente trouxe, nota que os cabos mais altos seriam chamados de cabos guardas. Eles não conduzem energia para o consumidor, eles estão ali com o único propósito de delimitar o que é chamado de zonas EPR0B, que seria a nossa zona de proteção contra raios. As zonas EPR0A seria a área exposta ao impacto direto do raio, que seria um pouco acima dos cabos guarda. Então, a gente imagina uma esfera gigante, imagina uma esfera gigante rolando em cima desses cabos guarda, onde o raio dessa esfera vai depender do nível de proteção exigido. Então, o volume que fica abaixo dessa esfera, sombreado na nossa figura de azul, é o denominado zonas EPR0B. Então, esse envelopamento garante que tudo que é vital, então barramento, chave seccionadora, TP, TC, transformador de potência, disjuntor, fique seguro e encapsulado fora do impacto direto de uma possível descarga atmosférica. Agora, falando sobre um pouco do acoplamento das descidas da malha de aterramento, beleza, a gente interceptou o raio com os cabos guardas, mas para onde essa energia colossal vai ser dissipada? Porque a descarga atmosférica são milhares de amperes. Então ela precisa ir para algum lugar. Então a gente entra em no subsistema de descida. Em uma subestação, a descida da corrente ocorre pelos pórticos metálicos de forma paralela, como eu já disse anteriormente, que é aproveitar a estrutura já presente na subestação para realizar isso. Então, a gente aplica o que chamamos de princípio da gaiola. O que seria isso? Seria dividir a corrente em múltiplos caminhos. Mas por que realizar isso? Primeiramente, isso, você dividindo a corrente em diversos caminhos, reduz drasticamente o campo eletromagnético gerado pela passagem da corrente. E segundo, e não menos importante, para mitigar que a norma classifica como risco L1, que seria o nosso risco e perigo à vida humana. Ao dividir essa corrente, a gente controla as tensões de toque de passo no solo, e se um operador estiver caminhando pelo pátio no momento de uma descarga, esse controle seria a diferença entre a vida e a morte desse operador. Então, é utilizado pilares metálicos, garantindo uma continuidade elétrica, né? Sempre garantindo essa continuidade elétrica, com seções nunca inferiores a 50 milímetros quadrados para aço galvanizado. Um aviso crítico do projeto que é importante salientar: o caminho até a Terra deve ser o mais retilíneo possível, evitando ao máximo os laços ou loops, como é chamado, pois eles geram indutâncias perigosas e podem causar saltos de faísca. Agora, falando sobre como prevenir o centelhamento em terra, o raio ele tem uma natureza muito agressiva. E se ele não tiver um caminho livre, ou se a distância de isolamento for muito curta, a energia vai tentar pular, por assim dizer, para estruturas metálicas adjacentes. Então, seriam tubulações, ou então até mesmo valas de cabos de controle. Então, para garantir que isso não ocorra, a norma exige o cálculo da distância segura de separação, que é dado pela equação disposta no slide. O KI, ele depende do nível de proteção do projeto. O KC é a distribuição da corrente pelo número de descidas. Então, quanto mais caminhos, menor a distância exigida, obviamente. O KM considera um material que separa as estruturas, se seria ar, seria ou concreto sólido, por exemplo. E o L seria o comprimento até o ponto de equipotencialização mais próximo. Então, se na prática do pátio de subestação foi impossível manter essa distância física, denominada como S na fórmula, é preciso aplicar uma intervenção de engenharia direta. Vai ser interligada às massas metálicas em ligações equipotenciais ou então através da instalação de dispositivos de proteção contra surtos, os famosos DPS. Agora, falando sobre um pouco sobre a fundação, agora que a energia atingiu o solo, a gente tem que entrar no subsistema de aterramento. Então, seria a fundação invisível da nossa subestação. Existem dois arranjos principais. Seria um arranjo A, composto basicamente por eletrodos radiais e hastes verticais, e é usado em pequenas estruturas. Mas para subestações, o padrão normativo e, por assim dizer, mandatório seria o arranjo B, que é um anel fechado ou malha contornando todo o perímetro embutido no solo a no mínimo meio metro de profundidade e é obrigatório para perímetros acima de 25 metros. E qual que seria a meta? Seria criar uma malha equipotencial. Então, é procurado sempre valores menores ou iguais a 10 ohms pela norma.
Mas a física do arranjo disperso é mais vital do que esse número escrito no papel. Então, se for construir uma subestação num solo, por exemplo, de rocha pura, com resistividade altíssima, a gente precisa de malha extremamente densa, onde os condutores individuais passam fácil de 60 metros. Então, não é uma tarefa banal. Agora, falando sobre a proteção interna e equipotencialização, a 5419 adianta um excelente sistema de captação no pátio se os painéis de automação e proteção queimarem com surtos induzidos. Então, a barra de ligação equipotencial principal da subestação, reconhecido como LEP, é o coração do sistema. Então, todos os condutores vivos, sejam de potência ou dados de controle, são referenciados no LEP exclusivamente via DPS coordenados. Além disso, a gente aplica a regra dos 20 metros. Então, para prédios de controle ou postos muito altos, a cada 20 metros de elevação, é obrigatório instalar barras equipotenciais secundárias para garantir que não haja diferença de potencial perigosa em grande altitude. Então, isso a gente garante que a gente não está colocando a vida de ninguém em risco e não está deixando a nossa subestação, por assim dizer, desprotegida. Agora, dando basicamente uma síntese aqui, a arquitetura da SPDA em uma subestação se apoia em três pilares fundamentais, que seriam o escudo, então as esferas rolantes que vão abrigar os equipamentos vitais na captação, o caminho, que seriam as descidas que eu citei anteriormente, que funcionam como uma gaiola de Faraday natural em nossos pórticos, e a fundação. Então, basicamente, seria uma malha pesada de aterramento interligada à equipe potencialização e interna. Então, a norma, a ABNT 5419 de 2005, não oferece apenas conformidade, oferece geometria da sobrevivência para infraestruturas críticas. Tendo mais uma conclusão por cima, a norma, como disse anteriormente, não é um manual de recomendação burocrática. Ela é basicamente a geometria da sobrevivência para as infraestruturas mais críticas do nosso sistema elétrico. Então, o método eletrogeométrico traduz, por assim dizer, a fúria, traduz a força de uma descarga atmosférica de um modo controlável e probabilístico. Então, garante que a energia chegue à sociedade e, mais importante que isso, garante a segurança do operador, porque é uma vida humana que a gente está falando dentro de uma subestação. Agora, partindo para a nossa referências, a gente trouxe diversas referências da ABNT NBR 5419 e nossas figuras seriam adotadas basicamente para finalidade acadêmica. Então, tem muitas figuras que são da norma e tem figuras que foram geradas por nós. É isso, nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos e muito boa tarde, boa noite ou boa manhã.